para afastar um fantasma, né? Nós não podemos imaginar que o mundo vai ser remoto. Nós somos seres sociais. As empresas começam a sentir falta do contato olho no olho, da conversa no café ali embaixo, dentro da organização, dentro do aquele café ótimo que eu tomei ali, no, como chama aqui? Prasto. Isso faz falta. E eu estou dizendo que, um pouco além disso, no caso do bairro do Recife, do Porto Digital, fazia falta, e eu estou vendo voltar às ruas, o contato nas ruas, os 113 cafés, restaurantes e tal, que a gente caminha e vai para o restaurante. Uma coisa além disso, Léo, que está na discussão nas grandes empresas. A Amazon chamou todo mundo de volta. Tem coisas radicais do tipo, volta todo mundo. A tendência é um misto, um híbrido que a gente chama, de presencial e remoto. Não tenha dúvida disso, porque ninguém aguenta o remoto o tempo todo. Qual é a situação concreta no Porto Digital? Na pandemia, nós tínhamos 9 mil pessoas ligadas às empresas, hoje nós temos 18 mil. O que acontece hoje? Voltou a ter problema de estacionamento no Porto Digital. Né? Isto é, estão voltando mesmo com o trabalho híbrido, estão voltando, só que numa outra escala, porque as grandes empresas estão indo para lá. O Bradesco colocou um centro de inovação com 800 pessoas lá, porque tem talento, isso é uma coisa fundamental. Tem talento, é um pool de talento, gente qualificada. O Recife se diferencia das capitais brasileiras na área de tecnologia. As empresas querem ir para lá, instalar seus centros. Como vão querer, estão vindo aqui para o Caldeira. Nós tivemos reuniões hoje com depoimentos, continua, vai ver mais gente. Vai estar metade do que era antes? Sim, metade, mas se tem... Qual é a nossa meta agora? Não é o número de colaboradores, é o número de empresas. A gente pode ter 800 empresas com 22 mil colaboradores, entendeu? Você dobrar o número de empresas, mas ter menos colaboradores lá, né? Porque isso já significa uma demanda requalificadora, regenerativa da atividade no centro. Precisa de uma estratégia desse tipo no centro de Porto Alegre. A escolha de atividades e tal. Esse é que é o ponto. Olha, eu acho que, em parte aí, o Jeff está respondendo a tua pergunta, mas o Pedro vai também, enfim, dar a sua contribuição para esse questionamento que surgiu aqui para o Jeff que está nos assistindo. Tem gente nova aqui, Pedro, na volta? Já tem gente nova vindo? Muita gente nova. Fala isso. Muita gente. Não, é perfeito. Acho que foi extremamente bem respondido, né? E a gente está super acostumado, porque é importante lembrar, né? O Caldeira começou a obra aqui 11 de fevereiro de 2020. E aí veio a pandemia. E aí a gente era questionado o tempo inteiro, mas por que montar um espaço se tudo virou home office, se tudo está virando remoto, né? E, de fato, eu acho que agora a gente vê um famoso, que nem minha avó diria, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, né? Eu acho que o equilíbrio ele é o adequado e a gente observa muito as empresas, de fato, voltando aos escritórios. E o que é mais importante, não são determinações da chefia. A gente percebe os colaboradores querendo voltar para os ambientes de trabalho. Porque, como foi muito bem dito, né, as empresas são organismos sociais, são pessoas, né? A gente precisa dessas conexões. Os americanos têm aquele conceito chamado serendipity, né, que é a sorte ao acaso, né, ou aquela coisa da gente se encontrar num corredor. A gente tem aqui o guia da comunidade, que a gente fala muito do dê oi, bom dia e fale com estranhos. A gente acredita profundamente que, sim, o trabalho remoto ele existirá e será cada vez mais forte, mas do outro lado é verdadeiro. Quer ver um exemplo, Léo? A gente, quando veio a história da enchente, naturalmente vinha a discussão bom, e agora? Não vão ter mais empresas no térreo. A gente viu o oposto. Tiveram uma empresa que saiu aqui do térreo, uma única empresa, e, em grande maioria, as empresas ampliando as suas áreas aqui, dizendo que estão sentindo falta desse contato humano, dessa conexão, dessa casualidade do encontro, porque isso tem inúmeros benefícios, né? O que a gente acredita profundamente é que os ambientes de trabalho é que estão sendo reimaginados e ressignificados. Isso sim. O que significa isso?
não faz sentido eu ir para o escritório para fazer aquilo que eu poderia fazer em casa, ou que eu poderia fazer em outro ambiente. Os ambientes de trabalho precisam ser ambientes, e aí eu acho que a arquitetura sempre traz um componente fundamental, são ambientes que sejam férteis, né, para a criatividade, para a troca de conhecimento, para o intercâmbio, e para ajustar, inclusive, o mundo de problemas que tem na comunicação dentro das empresas, né? Quem já ouviu aquela expressão do, a reunião que poderia ter sido um e-mail, né, ou outras expressões, e a gente sabe que, ao fim, a comunicação, o desafio de tornar fácil a comunicação entre os pares, entre o chefe, entre o subordinado, isso nos faz acreditar que, criando os motivos e o ambiente adequado, ambientes de trabalho tornam-se cada vez mais propícios. E é só ver aí as grandes de tecnologia, Amazon, Google, entre outras, né?